Boa noite. Você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta quinta-feira. O governo de Minas não consegue prever o fim do parcelamento dos salários e nem o pagamento do 13º. Esse foi um dos assuntos que conversamos hoje com Romeu Zema em entrevista exclusiva. O governador também contou como está a renegociação da dívida com o governo federal e que pretende fazer mais cortes no número de servidores. Nesta edição, você também vai ver que professor foi espancado e morto e que pacientes passam dificuldades pela falta de remédios na farmácia do estado. Esse é o assunto do nosso comentarista Carlos Lindenberg. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. Morreu hoje um professor que foi encontrado por vizinhos em casa após ser espancado. Ele foi socorrido para o Hospital de Pronto-Socorro João 23, mas não resistiu aos ferimentos. Aroldo de Paiva Pereira tinha 66 anos e era professor de artes no Instituto Federal de Minas Gerais, em Ouro Preto, na região central do estado, onde morava há mais de 30 anos. Após ser espancado dentro da própria casa no último sábado, ele foi trazido inconsciente para o Hospital de Pronto-Socorro em Belo Horizonte, por causa da gravidade dos ferimentos. Aqui o professor ficou internado 4 dias em coma, mas acabou não resistindo e morreu na noite desta quarta-feira. Após ser liberado pelo Instituto Médico Legal aqui de Belo Horizonte, o corpo será velado tanto em Ouro Preto quanto em Paraguaçu Paulista, onde mora a família do professor. Durante o tempo em que Aroldo ficou internado, a mãe de 90 anos e a irmã ficaram hospedadas neste hotel na capital mineira. O autor confesso do crime foi preso na manhã seguinte à morte do professor e estava em regime condicional. Ele possui uma ficha criminal extensa por tráfico de drogas e assaltos. A Polícia Civil em Ouro Preto, o autor não revelou a motivação do crime. As investigações prosseguem. Testemunhas contaram à polícia que viram autor e vítima em um bar horas antes do crime. Na casa do suspeito foi apreendida a moto do professor. Estes 2 amigos do professor Aroldo estão apoiando a família, que, muito abalada, não teve condições de falar com a nossa reportagem. Assim que a gente teve a notícia, houve uma comoção muito grande na cidade, os amigos entraram em contato uns com os outros e eu recebi pela internet o comunicado de que ele estava no hospital e me dirigi diretamente para o hospital. Ele é uma pessoa importante para a comunidade ouropretana, para a comunidade, para a cultura do estado de Minas Gerais, né? E foi uma perda muito grande. Barbaramente agredido, enforcado, agressões no rosto. São, enfim, não dá para imaginar o que leva uma pessoa a ser tão brutalmente assassinado, né? A gente espera que se esclareça os motivos desse crime com características tão grotescas, tão cruéis. O motorista de um caminhão-tanque morreu depois de perder o controle da direção e tombar o veículo na rodovia MGC 367 em Diamantina, no Vale do Jequitinhonha. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o veículo carregava gasolina e diesel. A carga explodiu e o veículo foi destruído. A pista foi totalmente interditada no local. Foi preso um homem suspeito de tentar matar a ex-companheira dentro de um ônibus em Contagem, na Grande BH. O repórter Igor Calhan tem as informações. Boa noite, Igor. Olá, Inácia. Boa noite a todos. Olha, infelizmente, a gente falando sobre mais uma tentativa de feminicídio, né? Tantos casos já registrados em 2019. Para a gente entender um pouquinho dessa história, Inácia, de acordo com a Polícia Militar, Juarez Júlio Meira, de 56 anos de idade, seguiu a vítima até um ponto de ônibus no bairro Novo Progresso, em Contagem, região metropolitana aqui de Belo Horizonte. Ele entrou com ela no ônibus que faz a linha 2110. E aí, Inácia, desde quando ele entrou com ela no ônibus, ele começou a ameaçar a vítima, que foi para o fundo do coletivo. Ele pediu para ela descer do ônibus, ela então não quis descer, acabou se recusando, e aí o Juarez atacou ela com um estilete. O homem foi imobilizado por passageiros, né, quando eles viram toda a situação que estava acontecendo e acionaram a polícia. Ele foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia de plantão de Contagem. Já a mulher foi socorrida para a UPA com um corte superficial no pescoço. Inácia. Tá certo. Obrigada pelas informações, Igor.
O Corpo de Bombeiros, gente, resgatou hoje o corpo de um jovem que se afogou em um rio em Salinas, na região norte do estado. A vítima foi nadar na tarde de ontem, passou mal enquanto estava na água e afundou aí cerca de 5 metros. Testemunhas disseram aos militares que o pai da vítima tentou salvar o filho. O local fica aí a cerca de 70 quilômetros da cidade. E lá em Poços de Caldas, no sul do estado, o Corpo de Bombeiros fez um resgate dramático hoje na represa Véu das Noivas. Uma criança de 12 anos caiu na água e o pai, de 51, pulou para salvá-la. Eles conseguiram se segurar em uma pedra até o socorro chegar. O local é de acesso proibido e possui uma profundidade aí de 5 metros. A menina teria ido à beira da represa para tirar fotos quando escorregou e caiu. 74 dos 218 medicamentos fornecidos pela farmácia de Todos estão em falta. São remédios de alto custo e de uso diário. A falta deles pode causar complicações sérias para os pacientes. 2 meses. Esse é o tempo que Terezinha não consegue pegar no programa Farmácia de Todos a azitioprina. Ela sofre de uma doença chamada poliocondrite recidivante e precisa do medicamento para controlar as inflamações crônicas que tem nas cartilagens. Quando a gente sai, busca medicação e a gente sai da secretaria, eles fazem um agendamento para a nova data, né? Aí, quando chega nessa data que a gente vai buscar, chega lá, não tem. Aí eles falam, olha, você vai ter que ficar ligando para saber se a medicação chegou. A falta do remédio preocupa a técnica em enfermagem. Há um risco de ter uma falência, né, na traqueia, o nariz, que é uma área onde é frequente essa inflamação, ele pode ter um selamento, né, da cartilagem, então isso é risco. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, 74 dos 218 medicamentos de alto custo que são fornecidos pelo programa Farmácia de Todos estão em falta no estado. Isso significa mais de 1/3 dos medicamentos ofertados pelo SUS. E essa falta interfere diretamente no tratamento dos pacientes. Para se ter uma ideia, um transplantado que não segue corretamente a medicação após a cirurgia corre o risco de perder o órgão e, em muitos casos, a vida. Maurício é transplantado renal há 5 anos. Desde então faz uso controlado do imunossupressor Tracolimo, que evita a rejeição do novo órgão. No último dia 14, ele foi retirar o remédio na secretaria, mas também estava em falta. O paciente ele fica preocupado, não tem recurso para financeiramente para comprar esse medicamento, então ele vai correndo para o médico, pede o médico, vai para a clínica, pede uma situação emergencial para que ele tenha esse medicamento. O Conselho Municipal de Saúde entende a gravidade da situação. Só neste início de ano, várias denúncias já foram feitas ao órgão. A falta de medicamentos na farmácia de Minas já era um problema, mas piorou nesse período do início do ano de transição de governo. O grande apelo que a gente faz é: saúde não pode esperar. Não é possível um investimento grande do Estado, né, as pessoas serem submetidas a um procedimento tão complexo como transplante, né, recebendo uma doação de órgãos, enfim, e correrem o risco de perder por uma questão administrativa gerencial. Enquanto a solução não vem, medo e insegurança para quem precisa desses remédios para viver. Eu já estou adaptada com essa medicação, foi ela que, né, fez com que ao longo desses 8 anos eu tivesse uma melhora no meu quadro, então eu tenho medo de que isso possa dar uma piorada no meu quadro. Falecer, né? Essa preocupação nossa é essa, a gente faz um tratamento, passa por um processo, está cuidando da saúde e saber que a gente vai morrer por falta de assistência farmacêutica, né? Tomara que não. Por meio de nota, a Secretaria de Estado de Saúde informou que a atual gestão já constatou o desabastecimento de medicamentos e que está relacionado à pendência financeira do Estado junto aos fornecedores. Afirmou que o número já reduziu de 77 para 74 itens em falta e que os medicamentos destinados ao atendimento de transplantados são tratados com prioridade. Bom, gente, essa grave falta de medicamentos é o assunto do nosso comentarista Carlos Lindenberg. Boa noite, Lindenberg. Boa noite, Nácia. É lamentável que esteja acontecendo coisas desse tipo, porque mesmo com o governo do Estado dizendo que é um problema que vem do governo passado, ainda assim não justifica, porque, como dizem aí os nossos entrevistados, faz o transplante, no caso, e pode morrer porque faltou medicamento. É lamentável que esteja acontecendo isso. Eu pediria que o governo do Estado, o governador Zema, o secretário de Saúde, se empenhasse profundamente para que resolvesse urgentemente esse problema, que não pode continuar. Há vidas aí em perigo. Isso não pode continuar. A farmácia
chamada farmácia de Minas do governo anterior, que hoje é a chamada farmácia de todos, mas os problemas continuam. Quer dizer, é um desafio, a gente sabe que o governo está com dificuldades financeiras, mas prioridade é prioridade. É prioridade, é saúde, é prioridade. E há pessoas na fila, eu diria, na fila da morte. Porque se continuar faltando medicamentos, como estão faltando esses medicamentos, evidentemente que, infelizmente, algumas vidas vão se perder. Farmácia de Minas, farmácia de todos, os problemas, no entanto, continuam. Tem que funcionar. Obrigada, Lindenberg, até semana que vem. Boa noite. Servidores da Segurança Pública de Minas Gerais fizeram hoje uma manifestação em frente ao batalhão da PM no bairro Prado, região oeste da capital. A categoria protestou pela falta do pagamento do 13º salário. Houve um princípio de tumulto que foi controlado. A manifestação aconteceu durante a solenidade de transmissão de cargo do comandante-geral da Polícia. O coronel Giovanni Gomes da Silva assume o comando geral no lugar do coronel Elbert Figueiró de Lourdes, que vai agora para a reserva. E a seguir, você vai conferir aí uma entrevista exclusiva que nós fizemos com o governador Romeu Zema. Entre os assuntos, falamos sobre quando o 13º será pago e se haverá o fim do parcelamento de salários. Estamos de volta e o assunto é política. O governador de Minas, Romeu Zema, do Partido Novo, disse hoje que ainda não tem uma data para encerrar o escalonamento do salário dos servidores e que ele pretende pagar o 13º ainda neste ano, mas sem data. Você vai ver agora o primeiro trecho da entrevista exclusiva que gravamos com Romeu Zema, na qual ele também comentou sobre outros assuntos. Entre eles, a renegociação da dívida com o governo federal, que poderá ser fechada neste primeiro semestre, e a possibilidade de demissão de mais servidores, podendo chegar aí a 20 mil cortes. O governador também falou conosco sobre o decreto de posse de arma de fogo. Ele concorda com a liberação. Governador, o senhor acaba de voltar de Brasília de uma reunião muito importante com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e na segunda-feira técnicos do Tesouro Nacional estiveram aqui em Belo Horizonte, na cidade administrativa, para fazer um apanhado de informações sobre a situação do governo. A gente já pode falar aí, já dá para prever uma data de fechamento de algum acordo de renegociação da dívida? Inácia, ainda não. Eles estão levantando os números. Posso te dizer que é uma quantidade enorme de dados que tem de ser levantados. Eles devem retornar aqui mais algumas vezes. Eles, quando em Brasília, têm nos pedido dados e ainda não há uma data. Mas o que eu posso te adiantar no momento é que os números preliminares que estão sendo levantados são muito piores do que a expectativa, o que é uma notícia ruim, mas é a verdade. Um fato, que nós, inclusive, já de certa maneira noticiamos, é que o governo anterior, que falava que comprometia 60% da arrecadação com a folha, na verdade esse número é 80%. Então tem uma diferença aí muito grande, o que prova que a situação do Estado é bem mais grave do que aparentava. Mas mesmo em uma versão aí otimista da sua parte, governador, e da equipe, dá para imaginar que nos primeiros 6 meses se chegue a pelo menos a um prenúncio de um acordo? Com toda certeza. A nossa expectativa é que em meados do ano isso tudo já esteja costurado com o governo federal. Agora é sabido que o governo federal faz exigências aos estados aí na possibilidade da renegociação dessa dívida. Inclusive aí, entre as exigências, impedimento de reajustes salariais. E a minha pergunta para o senhor é como lidar com a insatisfação crescente dos servidores, que vem aí de 3 anos de parcelamento de salários. O senhor está preparado para greves, por exemplo? Inácia, nós vamos tentar fazer o possível e o impossível para que o servidor não seja atingido. O governo federal realmente tem uma série de exigências, mas eu quero estar fazendo mais do que o solicitado em vários pontos para que o servidor seja atendido naquilo que for possível. Eu vejo que é um público sofrido, que já está com esse parcelamento, como você mencionou, então eu quero trazer um pouco de alento, um pouco de boas notícias para esse público que está carecendo muito. A equipe de transição fez aí um diagnóstico que tem uma expectativa de que o seu governo vai lidar aí com um rombo de 100 bilhões de reais nos próximos 4 anos. E isso se medidas drásticas não forem tomadas. O que a gente pode dizer para o nosso telespectador, governador, de medidas já tomadas que possam minimizar esse risco tão grande para o Estado?
eu quero dizer que esse número de 100 bilhões que você citou, ele ocorreria caso as coisas continuassem tomando o seu número natural. Mas nós, logo no primeiro dia de governo, exoneramos todos os cargos comissionados e estamos tendo de reconduzir alguns que ocupam cargo de chefia e assinam documentos de algumas unidades que não podem parar, mas já é um primeiro passo. E estamos reduzindo de forma muito substancial em todas as autarquias e entidades governamentais. Eu ainda não tenho esses números, mas daqui a pouco tempo nós podemos, com certeza, chegar a 10, 15, 20 mil cargos eliminados dentro do nosso governo, o que vai gerar uma economia substancial e que vai ajudar a estar pagando quem realmente trabalha. Agora, falando desse assunto aí de eliminar cargos de demissão, nós tivemos aí o remanejamento de mais de 800 comissionados que estão voltando ao quadro do governo. Isso foi um erro de dimensionamento, um erro de entender talvez a importância de cada um para o funcionamento da máquina? Não, eu te diria que foi necessário porque nós não podíamos assumir a tarefa de irmos analisando todos os 6 mil comissionados. O que nós optamos foi o seguinte: vamos cortar todos e vamos depois reconduzir aqueles que são necessários. Então, em vez de estarmos analisando 6 mil casos, nós acabamos tendo de analisar apenas algumas centenas. Agora, governador, o 13º salário não foi pago e o senhor disse que não tem condição de pagar tão cedo aí. Mas depois de 15 dias do governo, já dá para o senhor ter uma dimensão mais clara de uma data prevista para pelo menos o pagamento do 13º? Inácia, nós estamos ainda levantando, já demos uma previsão da folha de pagamento de janeiro, que é a prioridade, e já apresentamos as datas, e quero muito que esse 13º seja pago ainda dentro desse ano, é o que eu gostaria muito, mas não quero afirmar nada sem antes nós termos certeza que isso vai ser possível, mas eu quero muito chegar para o funcionalismo e poder dar essa notícia breve. Estamos levantando os números e vamos dar total transparência. Quero deixar muito claro para o funcionalismo, nós não vamos reter recurso porque não tem motivo, queremos colocar em dia e deixar quem trabalha no Estado satisfeito, mas também não temos condição de criar recursos se esse recurso não existe. E em relação ainda ao pagamento do funcionalismo, a gente vai completar agora em fevereiro 3 anos sequenciais de escalonamento. Dá para, logo que o senhor venceu as eleições, o senhor chegou a dizer em uma entrevista ao Canal Livre da TV Band que o senhor imaginaria que o atraso poderia até se estender por mais alguns dias, além de 30, um pouquinho mais, 35 dias ou até mais. O senhor já consegue pensar no fim do escalonamento ou isso também não dá para prever agora? Inácia, também não dá para prever. O salário de dezembro que nós pagamos em janeiro ainda foi escalonado, muito provavelmente o de fevereiro também será, porque há essa falta crônica de recursos no Estado. Mas com a renegociação com a União, com a entrada de recursos nos cofres do Estado, eu espero que por volta de meados do ano essa situação venha a fazer parte do passado. É uma notícia que eu gostaria muito de dar. Nós também, com certeza, nossos telespectadores gostariam de ouvir. Um outro ponto ainda nessa questão da renegociação da dívida aí, com o governo federal em relação à folha de pagamento, que não poderá crescer, é outra exigência normal desse tipo de acordo. O tamanho da máquina hoje, pelo que o senhor já viu, é um tamanho bom? O senhor acabou de falar aí que o antigo governador, Fernando Pimentel, do PT, comprometeu cerca de 80% dos recursos do Estado com a folha. Que tamanho seria ideal de máquina, de quantidade de servidores para gerir o Estado de Minas Gerais? Inácia, eu posso te dizer o seguinte, em todo órgão federal que eu tenho visitado, o Estado de Minas é sempre elogiado. Nós temos uma estrutura administrativa robusta, que funciona bem, com gente muito qualificada. Agora, a dimensão de quantidade de pessoas nós ainda não temos, mas dá para ver que há
como existe em toda organização pública no Brasil, muita gente que está ali por alguma questão política e não porque de fato exerce uma função. Eu espero que em questão aí de alguns meses nós tenhamos já feito esse enxugamento e vamos ter condição de apresentar um número efetivo. Mas igual te falei, eu penso que é coisa de 10, 15, 20 mil pessoas que nós vamos estar enxugando na máquina. Em vista de uma população aí de quase 450 mil, não é tanta coisa, mas vai ajudar. Vai dar para pagar um 13º a cada 2 anos essa economia que nós vamos fazer. Governador, o senhor, eu queria saber agora um pouquinho da sua relação com o presidente Jair Bolsonaro. O senhor ontem em Brasília também se encontrou com ele. Ele tem uma dimensão muito clara da crise que assola os estados brasileiros. Em relação a Minas, isso toca Jair Bolsonaro? Ele tem a vontade de acelerar de alguma forma esse processo junto ao Tesouro Nacional de renegociação da dívida? Eu te diria que essa questão está mais a cargo do ministro Paulo Guedes, com quem eu tive ontem até por mais tempo, que é o ministro da área econômica, e há um total comprometimento do governo federal em equacionar essa situação de Minas, mas lembro que eles deixaram muito claro, a situação de Minas Gerais hoje é a pior de todos os estados do Brasil. Nenhum outro estado do Brasil está comprometendo 80% da folha como Minas Gerais tem comprometido. E também deixaram claro o seguinte, o esforço do governo federal nesse momento é para levar para o Congresso as mudanças que o Brasil como um todo precisa, principalmente a reforma da Previdência. Então, o foco deles nesse momento é essa mudança, essa reforma na Constituição, nas leis federais. E, num segundo momento, estarão juntos. Mas nós já estamos conduzindo esse processo aí de renegociação da dívida, os levantamentos necessários. Mas há muita boa vontade, isso aí é inegável. O presidente Bolsonaro é uma pessoa extremamente acessível, simples, como nós aqui. Tá certo, uma conversa direta, né? Exatamente. Governador, outro assunto que foi motivo de conversa lá em Brasília ontem foi a questão aí das BRs, principalmente pensando duas aqui da nossa malha viária em Minas Gerais, a 381 e a 262, que são BRs problemáticas, né, até com o apelido de rodovia da morte, a 381. Mas a gente sabe que o governo federal não tem orçamento previsto para investir. O que se pretende? Como é que o senhor pretende melhorar essas duas estradas que são tão importantes para o escoamento da produção? Vamos pegar principalmente o caso da 381. Nós queremos que o governo federal, dentro do possível, coloque mais recursos e já estamos estruturando uma forma de agilizar a conclusão dessa duplicação, porque se ela continuar no ritmo em que está, vai levar mais 20 anos. E nós não queremos que as pessoas continuem enfrentando congestionamento, perigo, e com isso nós vamos estar analisando uma forma de parceria público-privada, alguém que conclua essas obras com mais rapidez, alguma empresa, e que passe a cobrar um pedágio devido ao investimento feito. Então, a nossa prioridade vai ser encontrar uma solução. Já temos aqui na nossa Secretaria de Infraestrutura pessoas dedicadas a esse projeto. Nosso assunto agora é a segurança pública. Eu quero falar do decreto de flexibilização de posse de armas que foi assinado nesta semana pelo presidente Jair Bolsonaro. As polícias civil e militar, de alguma forma, já estão pensando em se preparar de forma especial para lidar com um cidadão que daqui a pouco vai poder estar entrando aí nos boletins de ocorrência, tentando defender a sua casa de bandidos. Qual que vai ser a abordagem para esse tema? Eu te diria que está um pouco prematuro, porque o que foi anunciado por hora é simplesmente a mudança. Hoje o cidadão brasileiro, de toda maneira, ainda se encontra desarmado, mas é algo que a nossa área de segurança já está analisando para ver qual impacto isso vai ter. E com certeza vai mudar bastante, porque nós ficamos aí numa situação sem armas durante 15, 20 anos praticamente. Já tem um bom tempo que o brasileiro está desarmado, exceto, lembrando, os bandidos. O brasileiro do bem, né? O brasileiro do bem, Eu sou totalmente favorável a essa mudança, é a pessoa ter liberdade. Quem quer, tem a sua arma. Quem não quer, nós respeitamos a opinião também. Eu não quero, mas respeito quem quer.
E amanhã vamos exibir a segunda parte dessa entrevista com o governador Romeu Zema. E entre os assuntos estão os repasses que já foram feitos para os municípios, a possibilidade de privatização da CEMIG e da Copasa e a necessidade de aumentar a alíquota de contribuição previdenciária para os servidores. Não perca! E você vai ver a seguir os destaques da nossa agenda cultural. A Receita Estadual estourou hoje um galpão de fabricação clandestina de cigarros em Nova Serrana, na região centro-oeste. Seriam produzidos cerca de 3 milhões de maços. 3 pessoas foram detidas. A carga saiu de Candelária, no Rio Grande do Sul. Ao passar pelo estado de São Paulo, o caminhão foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal, que suspeitou da situação e acionou a Receita Estadual Mineira, que passou a monitorar o veículo. E é hora da nossa agenda cultural. Quem traz os destaques é a Luciana Viana. O que começou como uma improvável amizade entre um viking adolescente e um terrível dragão se transformou em uma trilogia épica. Chega à telona Como Treinar o Seu Dragão 3. Muita ação, animação e aventura. Também tem drama, ficção científica e mistério. Em Glass, Vidro, múltiplas personalidades, uma única sobrevivente de um encontro com a fera e presenças sombrias, além de um articulador que guarda grandes segredos. Vidro na telona. Dona Hermínia, que já foi vista por mais de 2 milhões de espectadores nos teatros e 15 milhões no cinema, estará em Belo Horizonte neste fim de semana. A remontagem comemora 12 anos de estreia nos palcos com um novo ambiente e novo visual dos personagens. Na histórica Tiradentes, a mostra de cinema abre o calendário audiovisual brasileiro com vasta programação de graça até o próximo dia 26 de janeiro. Ao longo de 9 dias, serão mais de 100 filmes, 49 sessões e 30 debates e encontros, além de performances artísticas, oficinas, lançamentos de livros e apresentações musicais. Os cariocas do Monobloco estão de volta a BH para entrar no clima do carnaval. Bateria, som, alegria e muito glitter vão animar o primeiro ensaio aberto do ano do bloco. É neste domingo, às 5 da tarde. Programe-se e divirta-se. Por hoje são essas as notícias, mas amanhã tem mais. Querendo rever o nosso jornal? Acessa lá, youtube.com/TV Band Minas, porque assim você fica bem informado e nos acompanha. A gente volta amanhã com mais notícias sobre Minas. Até lá e boa noite.